Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Record na Hora. Frederico Varandas exigiu um mês de salário a Gyökeres, que aceitou. Foram ao todo 13 dias que Gyökeres faltou aos treinos no Sporting. Nesse período terá ignorado as várias notificações feitas pelo clube para se apresentar primeiro ainda no estágio do Algarve, depois já na Academia Cristiano Ronaldo em Alcochete. Frederico Varandas exigiu então que Gyökeres abdicasse do salário deste mês na totalidade, exigência que foi aceita pelo jogador no sentido de permitir o fecho do acordo com o Arsenal. Ao todo, são cerca de 350 mil euros que Gyökeres não vai receber. O Jornal Record sabe que a imagem do sueco em Maiorca desagradou particularmente a Frederico Varandas e também pesou nesta decisão. Ainda assim, segundo apurou o Jornal Record, Gyökeres vai receber os bónus relativos ao título de campeão e ainda o extra de 500 mil euros por ter feito mais de 50 golos e assistências. Este extra que foi negociado no início da última época. Gyökeres, que já está em Londres, depois de ter sido autorizado pelo Sporting a viajar. A imagem que vamos ver foi partilhada por Fabrício Romano e este vídeo também em particular pelos empresários de Gyökeres. Gyökeres estava de mão dada com o empresário na foto divulgada por Fabrício Romano. A Sanseticaya e Gyökeres aparecem nessa foto sorridentes. Este é o momento antes em que todos embarcam neste voo privado rumo a Londres. O sueco, recordo, estava em Maiorca e foi a partir de Espanha que iniciou a viagem rumo a Londres. E aqui está a tal foto que descrevia há pouco a Sanseticaya e Vítor Gyökeres de mão dada. Gyökeres vai agora realizar a primeira parte dos exames hoje e os restantes amanhã. Oficialização por parte dos dois clubes deve acontecer logo a seguir. Gyökeres poderá seguir depois para a Ásia, onde o Arsenal se encontra numa digressão de pré-época. Joga no domingo com o Newcastle, em Singapura, e na quinta-feira com o Tottenham, em Hong Kong. Ao que tudo indica, o melhor goleador do Sporting nas últimas 2 temporadas não vem a Portugal despedir-se dos adeptos. Revelamos agora todos os detalhes sobre quanto o Sporting vai receber por Gyökeres, além dos 63 milhões e meio fixos. O Sporting recebe 1 milhão e 250 mil euros por cada 20 jogos em que Gyökeres participar pelo menos 45 minutos, isto até um máximo de 5 milhões de euros. Já por cada 20 participações em golos e assistências, o Sporting recebe 500 mil euros. Isto pode acontecer 2 vezes, ou seja, o limite aqui é de 1 milhão. Por fim, o Arsenal paga 1 milhão ao Sporting por cada vez que se qualificar para a Liga dos Campeões, no máximo de 4 vezes, ou seja, 4 milhões. Contas feitas, 5 milhões dizem respeito ao número de jogos, 1 milhão aos golos e assistências e 4 milhões por qualificações para a Liga dos Campeões, aqui detalhados ao pormenor os bónus que foram acordados entre Arsenal e Sporting para a concretização deste negócio. Vítor Gyökeres, que vai vestir a camisola número 14 no Arsenal. Segundo apurou o Jornal Record, o avançado sueco, que em Alvalade usava o 9, optou pelo 14, número com significado especial. Era o número usado pelo internacional francês Thierry Henry, mítico goleador do Arsenal. Gabriel Jesus é o atual número 9 da equipa, apesar do avançado brasileiro estar a recuperar de uma lesão e poder mesmo estar de saída este mercado. O 9 não está disponível. No Coventry, relembro, Gyökeres vestiu a 17, mas no Clube de Londres essa também já tem dono, está entregue ao ucraniano Zinchenko.
Quanto a Luís Soares, já está em Lisboa para reforçar o Sporting, que foi uma informação avançada esta manhã pelo Jornal Record. O avançado de 27 anos chega do Almeria, foi o eleito pela SAD do Sporting para suceder a Vítor Gyökeres. O internacional colombiano vai assinar um contrato válido por 5 temporadas. Trata-se de um negócio de 25 milhões de euros, com o clube espanhol a reservar 10% de uma futura venda. A uma semana de iniciar oficialmente a temporada, o Sporting tinha urgência em assegurar a contratação de Luís Soares, já que Rui Borges só conta com Arder para a posição de ponta de lança. O Sporting acertou nas últimas horas com o Almeria as linhas gerais da transferência em definitivo de Luís Soares. O clube de Alvalade paga 20 milhões de euros fixos ao Almeria, mais 5 milhões que ficam dependentes de objetivos. Está também confirmada a notícia avançada em primeira mão pelo Record. João Virgínia está oficialmente de regresso ao Sporting. O vídeo da oficialização foi publicado há pouco. Nas primeiras declarações, João Virgínia promete lutar pela titularidade com Rui Silva. O guarda-redes já passou pelo Arsenal e pelo Everton, estava agora sem clube e foi desta forma que o Sporting o apresentou como reforço para a nova temporada e como concorrência para Rui Silva. Um vídeo aqui com alguns pormenores a falar de um sistema defensivo, como alusão ao guarda-redes que chega para ser o suplente de Rui Silva. O Sporting continua empenhado na tentativa de conseguir o empréstimo de Jota Silva, mas o Nottingham Forest só está disponível para vender o jogador. O clube inglês está disposto a abrir mão de Jota Silva, mas prefere fazê-lo a título definitivo. Segundo avança ao jornal Record, o Nottingham sabe do interesse do Sporting no empréstimo de Jota Silva e está a avaliar essa possibilidade. No entanto, prefere esperar por uma proposta mais aliciante, até porque o mercado só fecha já perto de setembro, ou já no início de setembro. O objetivo do clube inglês passa por rentabilizar o investimento feito a quando da contratação de Jota Silva ao Vitória de Guimarães por 7 milhões de euros. Jota Silva é um nome que agrada a Rui Borges para a posição de extremo direito, contudo o treinador do Sporting terá de ser paciente se quiser contar com o internacional português. Ora, e no Benfica, as próximas horas são decisivas para o regresso de João Félix. Segundo apuramos, Rui Costa está totalmente empenhado neste processo. Mesmo assim, o negócio pode cair em definitivo se as partes não chegarem a um acordo em breve. A vontade do Benfica e do próprio João Félix é clara. A ideia é trazer o avançado de Londres num negócio a título definitivo. No entanto, o Chelsea continua a fazer exigências. Os ingleses querem garantias de que vão conseguir recuperar grande parte do investimento que fizeram no verão passado. Assim, perante esta dificuldade, o Benfica continua a insistir na tentativa de desbloquear a transferência. No entanto, já se admite na luz que o regresso de Félix possa acabar por não se concretizar. De qualquer forma, o Benfica mantém um otimismo moderado. Há clubes da Arábia Saudita que se mantêm interessados no jogador. No entanto, Félix só quer regressar a Portugal. O alvo do Benfica, Ivanovic, está fora do jogo de hoje, que marca a estreia do San Giloase na nova época. O avançado está cada vez mais perto de reforçar a equipa de Bruno Lage. Ao que o jornal Record apurou, e o acordo entre Benfica e San Giloase está iminente. Ao que tudo indica, o negócio pode ficar fechado por 20 milhões fixos, mais 5 por objetivos. Segundo o jornal Record, Rui Costa conta ter o ponta de lança croata em Lisboa já amanhã. Recordo que Rui Pedro Brás viajou para Bruxelas com o objetivo claro de fechar o negócio o mais rápido possível. O San Giloase sugeriu que se discutisse à distância, por videochamada, mas a direção do Benfica fez questão de o fazer presencialmente e tratar o processo do avançado com especial dedicação.
Em sentido inverso, o Benfica tem as negociações por Ades Moussa congeladas. A contratação do extremo-direito, que foi eleito como substituto de Di Maria, vai ter de esperar. Isto porque o Benfica tem Ivanovic e João Félix com prioridades para reforçar o ataque. O Clube da Luz não tem para já qualquer negociação prevista com o Feyenoord para a contratação de Moussa, até porque a SAD liderada por Rui Costa já viu 2 propostas pelo extremo serem rejeitadas. A última foi de 15 milhões de euros mais 3 por objetivos. O Feyenoord pede 20 milhões pelo internacional argelino, com quem o Benfica já tem praticamente tudo acertado. Nos últimos dias, Ades Moussa agitou o universo benfiquista ao partilhar uma fotografia a marcar um pontapé de canto no Estádio da Luz. João Noronha Lopes diz que o comunicado de ontem do Benfica a responder às críticas que fez sobre o Benfica District foi dos mais rápidos que viu ao longo dos 4 anos desta direção. Acrescenta que tal não surpreende, porque, segundo Noronha Lopes, a comunicação do Benfica sempre foi mais rápida a sair em defesa da direção do que em defesa do Benfica. O candidato às eleições do clube diz ainda que o comunicado publicado ontem no site oficial do Benfica é uma utilização vergonhosa dos meios oficiais para a defesa do candidato Rui Costa. Vai mais longe e dirige-se diretamente ao atual presidente, a quem deixa a mensagem: o Sport Lisboa e Benfica não é uma ferramenta de autopromoção de Rui Costa. João Noronha Lopes volta a questionar a viabilidade do projeto Benfica District, que apelida de manobra criada à pressa porque os tempos da campanha eleitoral de Rui Costa assim o exigiam. Ora, e a troca entre Futebol Clube do Porto e Juventus por Alberto Costa e João Mário vai custar 2 milhões e 100 mil euros só em comissões aos empresários. Além dos 3 milhões que a SAD liderada por Vilas Boas vai ter de pagar no acerto de contas com a Juventus, tem ainda um gasto de mais de 2 milhões com o pagamento que terá de fazer aos empresários de Alberto Costa e de João Mário. Recordo que Alberto Costa chega ao Futebol Clube do Porto por 15 milhões de euros, mais um por objetivos. João Mário sai para o clube italiano por 12 milhões. Alberto Costa diz que jogar pelo Futebol Clube do Porto é um sonho de criança. O lateral direito foi oficializado como um reforço da equipa comandada por Farioli e confessa que também toda a sua família é portista. Alberto Costa diz que estar no Futebol Clube do Porto é um orgulho e um sentimento de concretização e que sabe que daqui a uns anos se vai lembrar do dia em que assinou, com a certeza que tomou a melhor decisão. Alberto Costa diz que quando era pequeno ia muitas vezes ao Estádio do Dragão e que por isso já não é uma novidade. Para finalizar, diz que o Futebol Clube do Porto é o clube que aprendeu a gostar desde pequeno e que por isso está no clube do coração. Estamos a ver imagens divulgadas por meios de comunicação suecos da chegada de Gyökeres a Londres. O avançado, neste momento praticamente ex-Sporting, já está em território inglês. Vai fazer ainda hoje talvez alguns exames médicos, exames esses que se vão prolongar também pelo dia de amanhã e poderá haver depois novidades sobre o acordo que foi alcançado entre Sporting e Arsenal para esta transferência, mas aqui estão as primeiras imagens de Gyökeres já em Inglaterra, imagens aqui a sair do avião, primeiro à Sunset Ticaia, percebemos pela camisa que tem vestida, quando colocamos ao lado das imagens que foram divulgadas por Fabrizio Romano e pelo próprio empresário do jogador.
Gyökeres foi neste avião particular e fez este voo até a Inglaterra para ainda hoje se deslocar ao estádio do Arsenal, ao local escolhido para fazer pelo menos os primeiros exames médicos, e durante o dia de amanhã vai continuar esses exames médicos para depois assinar contrato com o Arsenal, e é muito provável que amanhã já possamos ouvir Gyökeres a falar com a camisola do clube inglês. Isto já depois de Sporting ter autorizado esta viagem. Dizer também que no acordo ficaram previstos tais 10 milhões em objetivos que são de fácil concretização, ou pelo menos o Sporting encara-os dessa forma de fácil concretização. O Sérgio Cretinas, o Vítor Pinto e o Walter Marques vão-nos explicar um pouco mais sobre os contornos deste negócio, sobre as implicações desta venda também para o Sporting. E começo por ti, Sérgio. Uma novela que foi longa, está Sim. prestes a chegar ao fim. Nesta fase, faltando só os exames médicos, em termos de timing, o que é que podemos esperar? Olá, boa tarde. Eu creio que amanhã deve ser anunciado, quer pelo Sporting, quer pelo Arsenal. Normalmente os clubes acertam fazê-lo em simultâneo. Portanto, é o fim de uma novela. E deixa-me só dar aqui uma nota. O Vítor Pinto, certeza que vai... Vou antecipar-me ao Vítor Pinto. Isto acontece, nós sabemos que o Vítor Almeida Gonçalves vai de férias. E obviamente que a novela tinha que estar aqui encerrada antes do Vítor Almeida Gonçalves ir de férias, e pronto, a novela fechou. Hoje houve acordo total entre os clubes, com estas nuances que também já ficámos a saber hoje, quer pela forma final de distribuição dos bónus, quer também por aquilo que Gyökeres teve de deixar para trás por aquilo que Gyökeres teve que deixar ainda mais para trás para poder rumar ao Arsenal, que era aquilo que queria desde o início. Vítor, achas que nas primeiras declarações vai aproveitar logo para deixar uma mensagem ao Sporting? Isto, lá está, já depois da conclusão destes exames médicos, se passar esses exames médicos, as indicações que temos é que não existe assim nada que nos diga que pode haver algum entrave nesta fase, mas já houve surpresas no futebol e depois de uma novela tão extensa, acho que só mesmo quando tivermos a comunicação oficial é que vamos finalmente dar o caso por encerrado. Mas achas que vai falar aos adeptos do Sporting? Olha, André, antes de mais, obrigado a todos que estão com o Record na hora, com o Record em todas as horas. E deixa-me dizer-te, foi uma novela longa, foi uma novela desgastante, mas é com orgulho que estamos a ver chegar o final desta história da saída do Gyökeres, este drama, este romance de cordel em alguns momentos, também com alguns planos conspirativos, maquiavélicos aqui metidos pelo meio, mas com a certeza de que em termos jornalísticos foi feito um grande trabalho nesta casa, desgastante, um grande esforço, e é por isso que o Sérgio Cretinas desta vez passou uma perna e antecipou-se, porque realmente o boletim Gyökeres do Vítor Almeida Gonçalves tornou-se quase um momento de culto aqui no Record na Hora e teve um peso decisivo, a meu ver, no grande crescimento que o Record na Hora registrou. Vamos com um registro nas últimas 7, 8 edições acima de 100 mil espectadores de média, e temos que agradecer isso. Porque foi com muito trabalho, com muita dedicação e muita incompreensão também, porque os poderes instalados no futebol não gostam do jornalismo livre e independente. Gostam de comunicar, mas por quem conseguem condicionar. E nós nunca fomos condicionados. Agora vou-te já dizer isto, precisamente porque não somos condicionados. O Sr. Vítor Gyökeres vai fazer uma declaração, mas primeiro vai arranjar uma pelezinha de cordeiro com as cores do Arsenal. Portanto, ele vai arranjar uma pele de cordeiro, vai pintá-la de vermelho com as patinhas do cordeiro brancas, vai pôr em cima e depois vai-se fazer mansinho, porque ele de certeza que vai fazer uma declaração onde, se for minimamente inteligente, vai proteger o legado que ele tem no Sporting, o percurso que teve no Sporting, as conquistas que alcançou ao serviço Sporting, ajudou o Sporting a juntar ao seu registro de troféus, ao palmarés.
e também, se for inteligente, não vai alienar ainda algum sentimento de gratidão, uma réstia que possa existir na maioria da massa associativa do Sporting. Mais à frente, e não sou o único das três pessoas que estão aqui a comentar hoje, porque tu estás a apresentar a André, das três que estão aqui, eu não sou o único a achar que não demorará muito ao Vítor Gyökeres, se calhar, fazer um ajustezinho de contas. Mas no primeiro impacto, ele vai ser profissional, tenho a certeza disso, vai se focar na responsabilidade que tem que ter perante a sua nova entidade patronal e não vai, creio eu, querer entrar em choque com o Sporting. E isso é o mínimo que ele pode fazer depois... Mas prevês que no futuro possa fazer, não é? Sim, claramente. No futuro, claramente, até acho fundamental que seja tudo clarificado. Se o Sr. Vítor Gyökeres acredita verdadeiramente que foi traído, que houve uma quebra de confiança, que o Sporting lhe faltou à palavra e que o Sporting não se comportou com dignamente, que é isso que ele acha, Ó Vítor, acha o ponto de ter faltado aos treinos durante quase 2 semanas, não é? E passou a escrito, Sérgio. Ele passou a arrasto escrito de que ele acha isso. Através dos seus advogados. O Sporting acha diametralmente o contrário. Agora, eu quero que ele dê uma entrevista, e acredito que vai ser ao Record, acredito que vai ser aqui ao Sérgio e ao Vítor Almeida Gonçalves. Para ouvir. Acredito que vamos ter esse exclusivo, mas eu quero que ele dê entrevista, porque como vai ser uma entrevista, como diz o nosso diretor Bernardo Ribeiro, das tesas, portanto, ele vai ter que explicar também em que é que se fundamenta para isso, quem é que lhe foi contar a história, se ele não estava na reunião, como o Frederico Barandas assumiu de viva voz que o Vítor Gyökeres não estava presente nessa reunião, o que é que lhe chegou da reunião, o que é que lhe foi passado. E vamos seguramente aí perceber muita da gênese de todas as questões que se levantaram nas últimas semanas. Eu só termino para o Walter agora destrocar à maneira dele com isto. Independentemente do que se passou na reunião de setembro, a verdade é que o Gyökeres faz uma grande época desportivamente. Mesmo quando esteve lesionado, ele tentou sacrificar-se para jogar pela equipa. Mais do que um jogo, superou os minutos que lhe estavam atribuídos para a unidade de performance essa que é toda poderosa em Alcochete, e o Gyökeres foi além daquilo que lhe estava permitido jogar. Portanto, nesse aspecto, muitos adeptos de Sporting vão conseguir ter algum reconhecimento por ele. Simplesmente, na hora da saída, para estar a sair por uma verba, que era basicamente aquilo que o Sporting perdia no início, a questão que todos os sportinguistas falam connosco, a maioria coloca para quê? Se para no fim sair praticamente pelo mesmo dinheiro que já ia sair, chegámos à conclusão da André e termino assim, ao Sérgio, e não lhe vão pagar o prémio de campeão. E não lhe vão pagar o prémio de campeão e muito bem. E não lhe vão pagar o prémio de campeão e muito bem. Acho que vão, Vitor. Acho que isso está no acordo. Ó Sérgio, ok, está no acordo, tudo bem. Em termos contratuais, provavelmente estando... E o Vítor Almeida Gonçalves ontem antecipou-se logo ao que eu estava a dizer, portanto, entregou logo o jogo. Portanto, se contratualmente o Sporting só tinha que pagar em outubro, ele está a sair agora, o Sporting até podia não lhe pagar. Não, mas é uma prática que o Sporting tem. Sim, mas em relação a isso, ao Vítor, já agora... Ó Sérgio, ok, mas lembras-te que o Rubem Amorim, quando saiu o ano passado, acabou por não receber o prémio de campeão. Mas por exemplo, saiu em novembro. Neste caso, o acordo foi feito para a rescisão de Gyökeres com o Sporting, inclui o pagamento dos prémios relativos ao título do ano passado e à performance, e também os tais 500 mil euros em bónus que foram acordados naquela famosa reunião de setembro, onde houve a tal divergência sobre os termos da possível saída. Isso, o Sporting mantém a palavra. Por aquilo que sei, originalmente não havia planos ou não havia nenhuma indicação de que o Sporting iria retirar o mês de julho todo. Havia só a indicação que o Sporting não ia pagar a Gyökeres os dias de falta, os dias a partir do dia 12 de julho até agora, portanto pagaria só até o dia 11 de julho. Mas por aquilo que sei, no documento final da rescisão de contrato entre o Sporting e Gyökeres, ficou lá estabelecido que o jogador abdicava do mês de julho.
site do Jornal Record diz também que Já aquela explicamos. fotografia em Maiorca de Jóqueras na espreguiçadeira desagradou a Frederico Varandas. Contribuiu para mais qualquer coisa, de certeza. Contribuiu bastante para esta decisão de lhe retirar o ordenado pela totalidade. Vítor, mas ias acrescentar alguma coisa? Não, e acrescentar que o Sporting, se lhe vai pagar o prémio de campeão, então demonstra que Frederico Varandas está no processo desde o início até com alguma sensibilidade. É verdadeiramente indignante para o Sporting que o Vítor Gyökeres estivesse numa espreguiçadeira em Maiorca enquanto não cumpria laboralmente com a sua entidade patronal. E eu ia terminar com isto, que foi na... Mas, Vítor, antes de terminar, só para completar um pouco esse raciocínio. Essa parte é boa. O Bruno Fernandes esteve aqui à tarde e reforçou que o Sporting ia sensibilizar Jóqueras para deixar um vídeo, gravar um vídeo para os adeptos do Sporting. Quando as galinhas vão ter dentes. As negociações terminaram com o não pagamento do salário, achas que haverá receptividade de Jóqueras? Mais depressa as galinhas vão ter dentes, mas se isso acontecer, eu garanto que trago para aqui uma galinha e investigo a ver se já lhe nasceram os dentes. Quando o Sérgio me interrompeu, aquilo que eu ia dizer era isto. Chegámos à conclusão que, afinal, para haver a transferência para o Arsenal, a única coisa que estava em questão era a comissão do Sr. Sachet-Incaia, porque o resto não mudou nada. O resto já era a verba que o Sporting pedia, o Arsenal acabou por cumprir. Afinal, o Gyökeres entra em rota de colisão com o Sporting e falta ao respeito aos 2 anos de excelentes serviços que prestou ao Sporting, ao legado que ele próprio criou, à posição quase de lenda que ele merecia ter. O Sporting teve o Jardel a jogar verdadeiramente 1 ano, porque o segundo ano já nem conta para o Totobola. E toda a gente se lembra da importância que o Jardel teve nessa conquista do título. O Gyökeres, ao ter importância em 2 títulos do Sporting, tinha um lugar quase de lenda, porque as pessoas reconhecem a importância que o Gyökeres teve para um bicampeonato que escapava há 7 décadas. Não vai perder, Vítor. Não vai perder esse estatuto. Acho que vai ficar para a história como Yazal, se calhar. Sérgio, mas tem que saber posicionar-se a partir de agora. E mesmo que tenha que esclarecer o que se passou, porque é assim, nós vamos querer perceber, o ajuste de contas pode passar também pela verdade do Gyökeres. E eu levantei aqui uma questão, e nunca carreguei muito nisso, mas levantei, que é o comportamento do Gyökeres sempre me deu a entender que alguém tinha que ter falado diretamente com ele. E tu sabes a quem eu me estou a referir, Sérgio. Porque se ele não esteve na reunião com o Dr. Frederico Varandas e havia um diretor desportivo do qual o Gyökeres estava mais próximo, até por razões óbvias, porque acompanhava a equipa, todo o comportamento do jogador dava-me a entender que a situação tinha que ter sido conversada com ele em algum momento. E se calhar também faltou essa palavra para percebermos. Porque o Viana, nós também ouvimos muitas coisas sobre o que é que o Viana provavelmente, a pessoas que lhe são próximas, a amigos, fala sobre esta situação toda do Gyökeres. Portanto, e era uma palavra que também era importante ouvir. Se calhar só quando o Vítor Gyökeres der finalmente a tal entrevista é que se vai perceber... Mas tens informação, não sei se queres avançar... Dizem-nos muita coisa, Andréia. Em relação a essa posição do Viana. E eu sei que tu também defendes o jornalismo, e essa é a grande diferença entre os Fabrícios Romanos desta vida e dos jornalistas que confirmam e cruzam a informação. Era isso que eu queria dizer. Alguém... Se não é confirmada, acredito que não queiras avançar, avançar aqui. Eu não avanço como notícia, mas efetivamente há pessoas com quem o Viana falou ao longo deste tempo, e o Viana, evidentemente, a dado momento, estava em xeque por causa de todo este processo do Gyökeres, que provavelmente nos permitem chegar a uma versão que não é nem exatamente como o Sporting diz, embora também não seja exatamente como o empresário dizia ou defendia, ou pelo menos pelas informações. Porque é indesmentível, Andréia, isso ninguém pode dizer que é mentira, que o Viana dá o ok ao resumo da reunião, pelo menos a mensagem é 19 de setembro, dá o ok ao resumo da reunião que foi enviada a 19 de setembro. E eu disse sempre desde o início, o Viana não é atrasado mental. O Viana é uma pessoa inteligente, tem experiência a lidar com o mercado.
O Guiana não vai dizer ok ou dar o assentimento por áudios, por mensagens de áudio, a um resumo de uma reunião que não corresponde àquilo que foi lá debatido. Portanto, se havia algum mal-entendido, e esse mal-entendido tinha que ser esclarecido. E o Sporting, desde o início, assumiu uma postura inteligente, a meu ver, que foi desvalorizar o papel do Guiana em todo este processo, dizendo o presidente do Sporting não assumiu o compromisso. Está bem, mas nunca ninguém tinha dito, tinha sido o Dr. Frederico Varandas. Quem tinha assumido o compromisso tinha sido, em nome do Sporting, o Guiana. Mas, mais uma vez, e termino assim, não vamos conseguir, se calhar ainda bem, escrutinar no CAS ou no Tribunal da FIFA se mensagens podem ser válidas ou não. Porque no caso Martim Anselmo e Flóculo do Porto, como agora no Vítor Guiocres Sporting, não chegou a esse ponto e as situações foram resolvidas a montante. E Walter, antes de passar a palavra também, deixa-me só resumir então esta informação avançada, confirmada há pouco pelo jornal Record. Para quem só agora se juntou a nós, Frederico Varandas exigiu um mês de salário a Gyökeres. Foram ao todo 13 dias que Gyökeres faltou aos treinos no Sporting. Nesse período terá ignorado as várias notificações feitas pelo clube para se apresentar primeiro ainda no estágio no Algarve, depois já na Academia Cristiano Ronaldo em Alcochete. Frederico Varandas exigiu então que Gyökeres abdicasse do salário deste mês na totalidade, exigência que foi aceita pelo jogador no sentido de permitir o fecho do acordo com o Sporting. Ao todo, são cerca de 350 mil euros que Gyökeres não vai receber. O jornal Record sabe que a imagem do sueco em Maiorca desagradou particularmente a Frederico Varandas e também pesou nesta decisão. Ainda assim, segundo apurou o jornal Record, Gyökeres vai receber os bónus relativos ao título de campeão e ainda o extra de 500 mil euros por ter feito mais de 50 golos e assistências, extra este que foi negociado no início da última época. E é esta imagem que estamos a referir, esta imagem que chateou particularmente o presidente do Sporting. Entendes, Walter, tinha também o Bruno Fernandes e o Vítor tinham já dito que do lado do Sporting não havia intenção de cortar nada, além dos dias em falta, o próprio Sérgio já realçou isso. Mas depois de ver esta imagem, Frederico Varandas ter ficado de alguma forma ofendido e achado que deveria fazer esta última exigência. Sim. Boa tarde, André, a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Eu compreendo que esta é uma imagem um tanto ou quanto provocadora, quando a equipa ao qual Gyökeres está vinculado está a trabalhar e ele deveria estar ali. Agora percebo que Frederico Varandas, mais do que tudo, quis apenas deixar uma última posição de força nesta batalha negocial com o empresário e mostrar que não se iriam ficar a rir por isto ter acontecido. Se é merecido, eu tenho algumas dúvidas. Eu percebo que é. O Gyökeres não estava a trabalhar, portanto não merece esse salário. Agora, aquilo que me parece é que, e foi das primeiras afirmações que eu fiz aqui quando iniciou esta novela, é que é difícil explicar que se corte, que por esta atitude e por toda esta batalha negocial, que a ligação entre Gyökeres e Sporting termine desta forma. Eu não me lembro, a Andréa, e não te lembras certamente, de um Sporting tão pujante quanto este que nós estamos a assistir a esta altura. Os adeptos do Sporting, a maior parte também não, e o sucesso tem um nome. Tem dois nomes principais, que é Ruben Amorim e Vítor Gyökeres. Este bicampeonato, que não se assistia há mais de 60 anos, julgo que não estou errado, tem esta principal cara. E é triste acabar assim, é triste este diferendo, e Frederico Varandas quis apenas alimentar um pouco mais esta guerra e pensar que Gyökeres se iria preocupar muito por ver cortado este salário. Certamente que isto não é um problema para Gyökeres, que vai cumprir o sonho dele, o principal objetivo dele, que vai ganhar muito mais dinheiro do que ele ganhava no Sporting. Perder este salário é insignificante para o próprio jogador. Eu acredito, como diz o Vítor, que Gyökeres um dia também
Não sei se o vai fazer, não tenho qualquer tipo de informação do que isso, mas eu gostava que o fizesse, que mostrasse a sua posição, e Frederico Varandas já o fez. É importante também para esclarecermos. Record esclareceu durante todo este processo aquilo que estava em jogo, mas chega ao fim e Gyökeres está feliz. Frederico Varandas fez aqui uma posição de força, não ganha muito mais do que aquilo que à partida estaria acordado entre as partes. Aparentemente estão todos felizes e agora Gyökeres vai para o Arsenal, irá juntar-se à equipa e eu acredito efetivamente que vai ser uma peça importante. Que muitas vezes os jogadores que saem do Campeonato Português para o estrangeiro, para a Primeira Liga, não conseguem ter o impacto desejado. Basta recordarmos Darwin, que saiu por um valor superior. Mas eu acredito que Gyökeres pode ser uma peça muito importante e a Arteta já o disse, contava com ele e conta com ele para aspirar ao título de campeão, certamente. Sérgio, o futebol é às vezes ingrato, porque as pessoas podem fazer tudo bem e depois a bola não entra e é uma chatice. No caso de Frederico Varandas, se tudo correr bem agora, até com o sucessor Luís Soares, certamente os adeptos do Sporting esquecem esta novela e vão festejar o que houver para festejar se Luís Soares continuar a fazer o trabalho que Gyökeres fez até aqui. Mas se não correr bem, há aqui o perigo ou não dos adeptos do Sporting apontarem o dedo a Frederico Varandas a dizer que era um jogador com uma cláusula de 100 milhões. Sai bastante abaixo disso. Aquele acordo de cavalheiros acabou por deixar a direção do Sporting um pouco refém de não poder simplesmente apontar para a cláusula de rescisão. Acho isso, mas essa será a visão populista e acho que temos visto isso noutros clubes também, de sempre achar que as cláusulas de rescisão de 100 milhões de euros são os preços reais dos jogadores, não são. Eu já disse isto e continuo a dizer. Acho que é uma venda extraordinária do Sporting. Acho que é um negócio extraordinário. Não há nenhum caso na história, nem perto disto, de um jogador com as características de Gyökeres ou semelhantes, 27 anos, nunca jogou numa primeira divisão até aos 25 anos, foi a primeira vez que jogou na primeira divisão, foi aos 25 anos no Sporting, e uma transferência de um clube fora das principais ligas que renda 70 milhões de euros garantidos. Não há nenhum caso, nem parecido. Eu creio que nem 50 milhões aparece, nada disso. E nem com os mercados sauditas isto acontece. Portanto, estamos a falar de uma venda extraordinária do Sporting, um negócio extraordinário, e até porque é um negócio que o Sporting quis fazer desde o início, desde junho, que foi a posição do Sporting, queria este valor. Portanto, foi o que o Sporting teve. Posto isto, acho que há esse risco, as pessoas vão dizer e tal, Gyökeres não devia ter saído. A grande questão é que não há nenhuma matemática em futebol, há pouca matemática, no sentido de não há nenhuma garantia que Gyökeres contrariado, e percebemos que para Gyökeres havia um fecho de ciclo ao fim de 2 anos do Sporting, era claríssimo que não fazia sentido na cabeça dele ficar mais um ano em Portugal, acho que na cabeça de um jogador que faz o que ele fez 2 anos, que era experimentar o topo do mundo. E o topo do mundo é o topo da Premier League nesta altura. E isso, a mim, indicia-me que dificilmente Gyökeres ia manter em Portugal o nível que manteve nos últimos 2 anos, porque é difícil. A opinião pública de Frederico Varandas. Era uma tomada de posição pública, mas um jogador que ficava de férias em Maiorca até final de agosto, como parecia que ia acontecer, como é que podia fazer uma época igual do ano passado? Não podia, não é possível. Nem os colegas de equipa, e já agora, podemos recuperar aquela famosa imagem da maçã podre que era aplicada a João Moutinho. Um jogador que ficasse de férias em Maiorca, a apanhar sol, naqueles preparos que nós vimos, aqueles trajes, até final de agosto, parecia cá, no início de setembro, como é que os jogadores que cá ficaram a trabalhar ficavam a olhar? O Arder, que andou a pré-época toda a correr e teve poucas férias por causa do Europeu de Sub-21, ia jogar os jogos todos, chegava agora a setembro, jogava o Gyökeres? Não há esta matemática, esta lógica de isto é sempre igual. Não é sempre igual. As coisas mudam, as coisas evoluem. Era claro que há muito tempo que havia um fim de ciclo de Gyökeres no Sporting. Estes 2 anos foram tão bons que era impossível
querer que o jogador tivesse motivação ou vontade de jogar em Portugal mais tempo. E, portanto, é o tempo de vender. E o tempo de vender com uma grande venda do Sporting, não tenho dúvida nenhuma disso. Quero só voltar um bocadinho atrás sobre aquela questão da forma como o Sporting cortou no salário de julho e manteve os prémios. Acho que foi justíssimo da parte do Sporting e acho que sério da parte do Sporting manter os prémios de Gyökeres por uma razão, porque Gyökeres cumpriu na totalidade tudo aquilo que lhe foi pedido enquanto houve competição desportiva e foi extraordinário pelos gols que marcou, por aquilo que deu ao clube. Em relação à fotografia, e já agora fez bem em punir Gyökeres pela parte em que ele não cumpriu as suas obrigações. Em relação à fotografia, eu também acho que há aqui um bocadinho de maldade, porque Gyökeres não esteve a pôr fotos no Instagram ali a fazer, como é que se diz, o bico de pato, não é? Não esteve a fazer assim, não estava na meia hora a publicar fotos no Instagram de em tronco nu. Eu não sei estes termos novos do Instagram, Vítor, ajuda-me com isto. Tu queres um gajo mais novo do que eu, mais moderno. Não esteve ali assim a mostrar-se. O bico de pato do Vítor é assim, exatamente. Mas o Gyökeres não esteve ali com atitudes provocatórias a mostrar-se a fazer alguma coisa nas férias. Foi fotografado, aparentemente por acidente, por acho que foi por um adepto do Arsenal, que esta foto apareceu originalmente num fórum da adepto do Arsenal. Circulava aí a teoria que não aparece de forma assim tão inocente. Há quem considere que, acho que se fosse terá menos sido inocente, propositado da parte de quem representa o Gyökeres, não sei exatamente. Acho que se fosse Aliás, não inocente sabemos, foto... ninguém sabe exatamente Acho que, tudo isto, o que é do... a ideia do Gyökeres e o que é a ideia da Sunset Icaiá, mas que poderá ter sido promovido um pouco da parte dos representantes do jogador que aquela foto aparecesse. É uma das teorias. Eu admito essa teoria, acho que é pouco provável por uma razão. Foi a única foto que apareceu de Gyökeres este período todo, foi o único momento em que vimos Gyökeres. É uma foto desfocada, longe, que não se vê bem. Se é para isto, então mais valia fazer fotos do Gyökeres a mergulhar, sei lá, a fazer algumas coisas mais divertidas do que estar simplesmente sentado numa espreguiçadeira. Mas depois também há do dentista, não é? E também... O dentista Sim, já... mas a partir em que ele está em Palma de Maiorca, nós sabemos que ele está a apanhar banhos de sol, claro é sim, natural, claro não sim. é? E não estava propriamente aqui assim a tirar-se de um iate, como vemos muitas vezes os jogadores nas férias. Foi apanhado, claramente foi apanhado, parece-me isso. Acho que se fosse para provocar, se fosse para tentar esfregar algum saldo na ferida no meio disto tudo, acho que as fotos seriam diferentes. Os tais bicos de pato, talvez, que o Vítor estava a fazer tão bem há pouco. Então, isso mesmo, Vítor. Vai girar um meme só por causa disso. Olha, agora aí era uma arroz de pato, estou cheio de fome. Já estão a ser feitos esses memes de certeza, mas Vítor... Estão. Eu agora ando muito popular nos memes, Já disseste aqui das galinhas com dentes, que trazes galinhas ou não, mas... sim. Amanhã trago uma galinha. Atenção, já disse. Amanhã trago uma galinha. Com dentes e bicos de pato, ok. Exato. Está aqui uma quinta recorde. Se ele meter o vídeo, é pedir desculpa aos adeptos de Sporting. Mas é isso que eu te ia perguntar. Exatamente. O Gyökeres tem esta história extraordinária no Sporting em 2 anos, já equiparado aos melhores de sempre do Sporting, os melhores avançados de sempre do Sporting. Achas que não por muito que o Arsenal possa ser o grande sonho, que a Premier League possa ser o grande sonho, do lado do Gyökeres não haverá vontade de explicar-se aos adeptos, de tentar que aquela franja, não sei se será a maioria, se não é a maioria, não consigo quantificar, de adeptos que estão magoados, de adeptos que se calhar hoje em dia já dizem que afinal Gyökeres que vai embora, porque até apelidando traidor. Achas que não tem essa tentação de querer que essas pessoas voltem a vê-lo como o viam há uns meses? Olha, André, eu não sou especialista em relacionamentos, a maior prova disso é que estou solteiro, mas há uma expressão que se utiliza que é o check-out emocional. Tens de apostar nas fotos das redes sociais, Vitor?
Desculpa, não percebi, Andréia. Estava a dizer, tens que apostar nas fotos das redes sociais. Apostar... E com a ajuda com do bicos Sérgio. de pato não, com bicos de pato não, com bicos de pato não, por favor. Bicos Mas agora de o país pato inteiro são ficou a aqueles- saber que o Vítor Pinto está solteiro. Exato. Vai haver fila à porta da Bicos redação. de pato são aqueles pãezinhos onde se põe queijinho e fiambre no meio, que dá... eu hoje estou cheio de fome, portanto, é por isso é que já disse, arroz de pato ia, bicos de pato não. Mas agora, em concreto, à questão do Guiocres. O Guiocres, nós temos que partir do princípio que é adulto, que é consequente, que tem personalidade. O Guiocres atravessou-se por escrito perante o Sporting e sabemos que é esse o entendimento de quem está perto dele, que o Sporting falhou com o Vítor Guiocres. Se o Sporting falha com o Vítor Guiocres, e é esse o ponto das galinhas terem dentes no dia que ele puser um vídeo a pedir desculpa aos adeptos de Sporting, ele jamais iria pedir desculpa por uma situação da qual ele não se acha responsável. Ele acha que o Sporting assumiu um determinado compromisso para viabilizar uma transferência e que não cumpriu com a palavra que lhe tinha sido dada. Se o Guiocres entende isso, vai pedir desculpa. Porquê? Por esse motivo, André, é que eu disse que, independentemente de poder parecer um ajuste de contas, há uma verdade do Guiocres que todos queremos conhecer. Por esse motivo também é que dissemos sempre. O Guiocres, aliás, está aqui um senhor diretor executivo, Sérgio Cretinas, teve uma frase fantástica. Por isso é que o Guiocres tomar a palavra era a bala de prata. E a bala de prata sabemos o que é que faz. É a solução definitiva. Portanto, o Guiocres, para tomar a palavra sobre todo este processo, provavelmente vai explicar a verdade dele. E se a verdade dele assentar em revelações que podem tornar-se incómodas, eventualmente, se lhe tiver sido dada alguma garantia que não foi cumprida, isso pode alterar a percepção dos adeptos de Sporting em relação a todo este processo. Agora, voltando aos relacionamentos, não é pelo facto de estar solteiro, mas efetivamente haver um check-out emocional dos adeptos do Sporting com o Guiocres, isso sentiu-se. Mas primeiro era pela positiva. Aliás, se houve alguém que provocou esse check-out emocional, esse alguém chama-se Pedro Gonçalves, que em plena festa disse achavam que não íamos ganhar também com o Vítor, né? Foi com o Rubem Amorim, mas que também vamos ganhar sem o Vítor. Ou que não éramos capazes de ganhar sem o Vítor, vamos ver. Portanto, o próprio Pote logo ali deixou claro que os próprios jogadores estavam mentalizados para a saída do Guiocres. Os adeptos também. Só que no final do dia, olhando à conclusão do negócio, do processo da negociação, chegámos todos à conclusão que o grande problema aqui era única e exclusivamente os milhões que o Sr. Sachentin cá ia cobrar ao Sporting. Tirando isso, todas as outras situações foram ultrapassadas. E isso sim é que nos dá a ideia que o Vítor Guiocres, que vai na mesma ganhar um salário, porque eles andavam a pedir os 10 milhões de euros ao mercado anuais, vai ter um grande salário. Não é isso que está em causa, vai ter a grande oportunidade da sua carreira finalmente. Aliás, Sérgio, tu dizes uma coisa muito bem, que ele nunca jogou em primeiras divisões. Mas ele efetivamente esteve no Brighton quando o Brighton estava na Premier League. A questão é que os 5 jogos que ele fez nessa altura foram para a Taça da Liga e Taça de Inglaterra. Sim, era um ele jovem não na altura, teve possibilidade. Sim, ele não teve efetivamente possibilidade de jogar na Premier League. E ele ficou muito marcado por isso. Mas os adeptos de Sporting entendem. A questão aqui é se o foco e a questão o valor que estava em cima da mesa e a divergência em relação ao valor era por causa de uma comissão, isso sim magoou os adeptos de Sporting. Porque tendo sido retirada Também a questão da greve, comissão talvez, de cima da mesa, Vítor. diz A isto, questão desculpa. da greve talvez também custe aos adeptos que, mesmo entendendo que Guiocres queira sair, que a questão de ter faltado aos Eu treinos... entendo a greve, mas eu entendo a greve como uma consequência, não por uma causa. A greve já vem depois de um extremado de posições. Por exemplo, a mim E surpreendeu já agora, profundamente. depois do próprio Guiocres ter falado com o Frederico Varandas diretamente. É isso. Surpreendeu-me profundamente que o Vítor Guiocres, tendo falado diretamente com o Dr. Frederico Varandas, tenha depois alegado por escrito, em carta enviada à Sporting SAD, que as declarações públicas do presidente do Sporting tinham configurado ou tinham reforçado a tal quebra de confiança entre as partes. É que isto, atenção, vai haver fumo branco, o Guiocres vai ser jogador do Arsenal e em relação a isso quase que damos graças a Deus desta novela estar a chegar ao fim. Mas ainda há muita coisa para explicar.
Ainda há uma verdade que ainda não está revelada. E havia muita preocupação, se calhar, em esconder alguns dos pormenores de todo este processo, porque havia uma negociação para fechar. A partir do momento que todas as partes tiverem alcançado aquilo que queriam, se calhar a verdade virá ao de cima. E aconselho toda a gente a estarem atentos ao Record na Hora, porque o Boletim Guiocres ainda vai ter muito que contar. Mas, Walter, temos estranhado desde o início de todo este processo a forma como foi conduzido. Acho que já aqui realçámos e eu própria realcei a minha estranheza perante não sei exatamente em que é que beneficiaram o Gyökeres e o empresário, ou dizer ao mercado que só tinham um destino possível, que o negócio tinha de ser feito pela verba mínima possível. Normalmente os leilões, pelo menos habituei-me a ver os leilões a resultarem como estratégia aqui de negociação, independentemente das preferências dos jogadores e dos empresários. Achas que neste processo Gyökeres tem exatamente a noção da forma como o processo foi conduzido? Não sei, Gyökeres tem uma grande confiança no empresário. Isso ficou evidente em todo este processo e já foi referido que outros jogadores dão a vida por este empresário que nem sempre tem o comportamento, na minha ótica, que é o mais adequado. Aqui existiu um certo fincapé, isso é notório. Não quiseram ouvir outras propostas a não ser o Arsenal, estava bem definido. Eu acredito que a Arteta tenha falado várias vezes com o jogador a dizer que contava muito com ele, que Gyökeres tenha ficado rendido ao projeto, à importância que viria a ter no Arsenal, que é um grande clube inglês e não queria perder esta oportunidade, muito mais do que os milhões da Arábia, por exemplo. Sentia que nesta altura queria deixar também a sua marca na Premier League, que é o principal campeonato. Agora, se o processo foi bem conduzido, eu tenho algumas dúvidas que parte a parte tenha sido bem conduzido, mas tanto pelo Sporting como pelo Gyökeres não chegaríamos a este nível de bizarrice em certos momentos como nós assistimos e acabarmos por ver como há uma franja de adeptos que certamente olha para o Gyökeres e o trata como rato, como já me disseram, ele que se vai embora, já não queremos contar com ele, que foi a figura da equipa nos últimos 2 anos. Vai haver um Sporting Arsenal na Liga dos Campeões. Está aqui a minha previsão. É possível. O Sérgio está mesmo convicto. O Sérgio está mesmo convicto disso. Mas há muita... A história é tão fácil de prever neste caso. Vai haver um Sporting Arsenal. Mas Gyökeres tem 27 anos, Gyökeres assinou um contrato de 5, daqui a 5 anos tem 32, ele é casado, está junto, namora com uma mulher portuguesa. Quem sabe ele querá ainda voltar ao Sporting no futuro e é pena que se fechem estas portas desta forma. Eu custa-me que isto tenha terminado desta forma. Acho que é importante Gyökeres falar. Não sei, não tenho tanta certeza como o Vítor se ele quererá fazê-lo. E sobretudo que o quererá fazer tão rapidamente. Eu acredito que ele vai deixar uma mensagem de despedida para já, uma coisa mais simples. Mas dá a pedir desculpa, Walter. Não percebi. Mas não a pedir desculpa, Walter. Mas não a pedir desculpa, é isso que eu vou dizer. Ele perguntou, queria falar, estamos à espera ainda. Sim, mas eu acho que para já não vai dizer que foi importante o Sporting e terá sido, também eu próprio reconhecerá isso. Ele era um jogador que estava na segunda escalão do futebol inglês e que foi o Sporting que o catapultou para este nível e também tem que estar reconhecido dessa forma. Mas não irá pedir desculpa nesta fase, não sei se irá pedir alguma vez. Acho que vai deixar uma mensagem simpática para com o Sporting e para com os adeptos para já e depois no futuro irá falar sobre este assunto. Parece-me que é inevitável, ele irá dar entrevistas, esperamos que seja ao Record e este tema terá de ser abordado se houver jornalismo a sério.
E certamente essas questões, pelo menos se tivermos a oportunidade, não tenho dúvida nenhuma que jornalistas do Record e nesta casa também, aqui no NAU, poderão fazer essas perguntas, vão fazer necessariamente essas perguntas se tiverem essa oportunidade. Temos também novidades hoje sobre o processo de João Félix e eu vou-lhe contar tudo a seguir a uma curta pausa. Fique desse lado. O Benfica continua muito interessado em João Félix, mas certo é que nesta altura há quem na Luz considere que este processo pode mesmo cair porque não há ainda o acordo total entre as partes. Neste momento o Benfica quer fechar o mais rapidamente possível. Havia até a convicção de que João Félix poderia estar já amanhã na Eusébio Cup, não para jogar, mas pelo menos para se mostrar aos adeptos do Benfica. Certo é que, Sérgio, ainda estamos muito longe de amanhã isso ser possível. Tinha de haver aqui volte-face muito atípico para que amanhã João Félix estivesse na Luz. Ou tens alguma informação contrária neste momento? Não tenho uma informação contrária. É um processo difícil de ler nesta altura. Se eu tivesse que apostar, acho que amanhã não haverá João Félix no Estádio da Luz, porque me parece que ainda há aqui coisas importantes, não são muitas, mas são importantes, relevantes, por resolver. E acho que neste momento, mais do que depender do Benfica, depende sobretudo da capacidade de Jorge Mendes de conseguir desbloquear junto do Chelsea, ou pelo menos conseguir que o Chelsea não queira tantas garantias de que vai recuperar o seu dinheiro, que é aquilo que o Chelsea quer, o que automaticamente onera o Benfica durante muito tempo, e é um valor absurdo. O Vítor ontem falava entre salários e compra do passe de algo como 80 milhões de euros. Para o Benfica. É algo que é muito dinheiro, e eu só vou perguntar aqui uma coisa. Imaginemos um cenário em que corre tudo muito mal, que o Benfica contrata João Félix com esta dimensão de despesa, e depois, por exemplo, os jogos com isso correm mal, ou corre um deles mal, e o Benfica fica fora da Liga dos Campeões. Ficará um problema muito grande para resolver. Portanto, eu percebo que para o Benfica haja aqui muito cuidado também na forma como isto está a ser feito. E, portanto, Jorge Mendes vai ser se calhar o homem de quem se espera um milagre nesta altura. Mas se há alguém que consegue milagres, já sabemos, Walter, que é Jorge Mendes. Eu fazia esta pergunta ao Sérgio, e enquanto fazia esta pergunta, houve aqui uma vozinha dentro de mim que disse: espera aí, porque quer dizer, já vimos de tudo em relação a este tipo de negócios. Na altura, quando diziam que João Félix poderia sair por 120 milhões, acho que muita gente dizia. Era completamente inacreditável. Portanto, vamos ser moderados aqui também, até eu nas minhas perguntas, porque já percebemos que este mercado é pródigo em surpresas. Mas neste momento percebemos que, por exemplo, o processo de Moussa está ali congelado, que poderá até mesmo cair. O Benfica poderá já ter apontado para outra direção. Está a apostar claramente tudo em Ivanovic e em Félix. Surpreende se o Benfica, lá está, olhar para estes 80 milhões e pensar: tem que ser, porque já estamos demasiado comprometidos com esta possibilidade? Eu penso que o Chelsea está a jogar num tabuleiro favorável para ele, que é o facto de saber que João Félix quer muito ir para o Benfica e joga com isso. E aumenta e o Benfica ter muita pressa também. E o Benfica ter muita pressa em fechar, e isso faz com que aumente as exigências. Agora, como o Sérgio referiu, no mundo do futebol há santos milagreiros também. O Jorge Mendes, certamente que é o maior deles, e que poderá já meteu o João Félix no Atlético de Madrid por mais de 120 milhões de euros. Quando ninguém acreditava, o João Félix disse que ir para o Barcelona, colocou no Barcelona. O Chelsea pagou na última época 52 milhões de euros por este jogador. Portanto, nada parece aqui impossível. Agora, eu percebo que Rui Costa, por mais que lhe fosse favorável nesta altura, por mais que seja uma arma para o Benfica voltar aos títulos, tem de ter aqui alguma responsabilidade financeira. Ele é o presidente da instituição, o Benfica, e não pode entrar aqui numa onda de endividamento. O Benfica já gastou algum dinheiro neste mercado, está muito próximo de fechar Ivanovic,
não podem estar aqui numa loucura, porque caso contrário aquilo que nós nos perguntamos é então, e quem é que vai sair? Já saiu Carreras por 50 milhões de euros, mas não poderá ficar por aqui, terá de sair outras peças importantes até ao final de agosto para compensar todos estes custos associados. Já se o Cockchu também, que já são mais 25, mas não sei se sim. serão suficientes. Portanto, eu percebo que exige aqui uma ponderação muito forte e que Rui Costa conte com o aliado Jorge Mendes, que quer muito colocar João Félix no Benfica, porque é o seu ativo e quer que o jogador seja feliz e consiga desbloquear junto do Félix aqui um acordo que seja mais favorável, porque os 80 milhões de euros é um número astronómico para a realidade do futebol português e que o Benfica e um presidente com mínimo de razoabilidade terá muita dificuldade em aceitar ou comprometer-se no futuro com este nível de endividamento. Eu percebo esta ponderação e que o Benfica não avance já para a contratação, mas aquilo que parecia e aquilo que me tinham dito no início da semana era que acreditavam num fumo branco até ao final da semana. Agora parece que há aqui uma maior ponderação. Veremos o que é que dá, mas se calhar o sonho de contar amanhã com o desejo de contar com João Félix amanhã na apresentação, se calhar já caiu por terra. Mas, Vítor, certamente se perguntarem aos adeptos do Benfica do dinheiro que não é deles, é do Benfica, portanto é sempre mais fácil gerir, mas se um campeonato, o próximo campeonato, vale estes 80 milhões, provavelmente todos dirão que sim. A minha questão é, ter Félix é sinónimo de ser campeão automaticamente? Não. Ter Richard Rios pode deixar o Benfica mais perto de ser campeão. Ter o Félix é assumir uma esperança. preciso mais nenhum, então. Mas deixa... Calma. É o Rios e mais 10 na Supertaça. Já quem se atravessasse. Portanto, não sou só eu. André, eu vou-te dizer qual é a questão que vai deixar os nossos espectadores em casa presos a pensar, a fazer contas, vão já a correr para a calculadora. Só o Walter Marques é que sabe de cabeça esta resposta, mas eu não vou deixar responder porque vou eu depois dar a resposta. Vocês têm noção, no período de menos de um ano, porque ainda estamos em julho, portanto a janela de mercado ainda não está a fechar, quanto é que o Benfica, contabilizando o dinheiro que já tem assegurado da cláusula obrigatória do Cockchu, quanto é que o Benfica encaixou em menos de um ano com vendas de jogador? Não É que o Benfica, cabeça, a época não. passada... Pois é isso, a época passada foram 160 milhões. Porque há João Neves, há Marcos Leonardo, não é preciso continuar a dizer os nomes todos. E este ano, juntando o Cockchu às receitas já garantidas, do Carreras, do Artur Cabral, seja o que for, já se aproxima dos 100 milhões. Portanto, o Benfica está acima, no período inferior a um ano, de 250 milhões de encaixe com vendas de jogadores. Isto depois ir bater à porta do Chelsea, a dizer, olha, desculpem lá, queremos o João Félix, mas pudesse ser de Borla era bom. Evidentemente o Chelsea não conta com o João Félix para nada, tem um investimento de 52 milhões de euros que está mal parado, tem 7 milhões anuais, os tais 42 milhões de encargos com o jogador até ao fim do contrato, mas também sabem fazer contas, também sabem ir ao Transfer Market e à internet em Stamford Bridge, vão lá ao Transfer Market e bem, espera aí, o clube que quer o João Félix é um clube que, desde o ano passado, menos de um ano de janelas de mercado, tem um encaixe superior a 250 milhões de euros. Portanto, calminha, Mas vamos também, lá ver. por essas contas, então, investir muito em Félix não é uma loucura. É uma loucura para a realidade financeira do futebol português se forem estas condições que estão em cima da mesa. Andreia, uma contratação de João Félix nunca pode ser o Chelsea, neste momento, ter encargos, são os 52, mais os 42 do salário, ter um encargo de 94 milhões com o Félix, ver-se livre disso e passar a batata quente para o Benfica, que passa a ter encargos de 80 milhões aos quais não vai poder fugir, que seriam os 25 milhões da compra, os 25 milhões da responsabilidade da aquisição do resto do passe e ainda mais 30 milhões de salário, se for só os 30 milhões sem prémio de assinatura. Já estou a tirar o prémio de assinatura daqui. Portanto, não pode passar o Chelsea a ver-se livre de 92 milhões de euros e o Benfica ficar com 80 milhões de euros em cima. Essa é a grande chave. E o Chelsea está a jogar, nem é tanto com a compra do Richard Rios. Não é a compra do Richard Rios. É olharem para o Transfer Market e ver que o Benfica encaixa mais de 250 milhões de euros em venda de jogadores. E por isso é que eles dizem, aceitamos vender metade do passe, tudo bem, 25 milhões, mas vocês têm que garantir que a outra metade vai ser adquirida de uma forma ou outra. Agora dizes assim, André, o João Félix faz um ano espetacular, garante o campeonato ao Benfica, brilha e sai, seja para a Arábia Saudita ou para onde for, por 100 milhões,
Aí sim, é a operação todos felizes. Mas a questão é o risco que o Benfica assume à cabeça. E com todo o respeito, vocês sabem que eu acredito no João Félix, mas fazer esse ato de fé, ou cometer esse ato de fé, com as eleições à vista, com um jogador que leva 5 épocas de consecutivos fracassos, temos que pensar se é um ato racional, se é um ato de coragem, se é um ato de loucura, se é um ato de responsabilidade, se é um ato de lesa Benfica de alguma forma. E o Rui Costa quer muito trazer o João Félix, todos sabemos isso. O Bruno Lage, então, confia até à morte no João Félix, mas a decisão final tem que ser equilibrada. E é esse o desafio. Os benfiquistas, genericamente, querem que ele venha, excetuando Luís Filipe Vieira e os seus apoiantes. Nem têm existido grandes reticências à contratação de João Félix, mas não pode ser por estes números. E é por isso, Andreia, que eu acredito que um dos vaticínios de Sérgio Cretinas, que era que a questão de João Félix, borregaria para o final da janela de mercado, e eu também, pelos indicadores que me estão a chegar, começo mesmo também a ficar convencido que será um processo que o Benfica terá que pôr de parte até mais perto do final do mês de agosto. Vamos certamente continuar muito atentos com todos os volte-faces que pode aqui acontecer, mas Sérgio, é um pouco a pergunta que eu faço ao Vítor Pinto. Por exemplo, Renato Sanches era um grande risco pelo historial de lesões, sim, mas em termos financeiros não foi um risco claro, para o Benfica. O Benfica não resultou, infelizmente, para o Benfica, infelizmente sobretudo, infelizmente, para Renato Sanches, mas não foi um grande risco financeiro. Aqui é um enorme risco financeiro por um jogador que não deu provas nos últimos anos. Por exemplo, Richard Rios ser um grande investimento, é um jogador que pelo menos tem estado a ser consistente, tem estado a chamar a atenção, a fazer exibições consistentes. No caso de João Félix, é 80 milhões na fé de que o João Félix, que esteve 6 meses a brilhar no Estádio da Luz, reaparece? É isto? Eu acho que há riscos, são diferentes. João Félix não tem um histórico de lesões nada parecido com o Renato Sanches e, portanto, é um jogador que, à partida, estará apto para jogar, não terá esses problemas físicos sucessivos que Renato Sanches trazia como bagagem. Isso ajuda muito. Há outro lado, que é a convicção do próprio treinador do Benfica de ser capaz de tirar de João Félix o melhor do jogador. Foi ele que o conseguiu fazer há 6 anos já e, portanto, há essa lógica. A questão é que, se fosse um negócio como o do Renato Sanches, uma cedência gratuita sem sequer pagar salário, era um no-brainer, era uma decisão muito fácil de tomar pelo Benfica. Isto é muito dinheiro. É muito dinheiro e é natural que toda a gente tenha dúvidas, e eu tenho muitas dúvidas também, sobre que João Félix estará no Benfica 2025, se o negócio se concretizar. O Benfica está a contratar, ou quer contratar o jogador de 2019. O jogador de 2019 não é o mesmo. O futebol não é o mesmo. Muita coisa mudou no mundo e, portanto, acho que pode ser uma prova de fé muito, muito arriscada para o Benfica, mas que, pelos vistos, há confiança de Bruno Lage, há confiança de Rui Costa, de que serão capazes de tirar de João Félix o melhor e que já não se vê há muito tempo. Muito bem, vamos ainda falar de João Noronha Lopes, que diz que o comunicado de ontem do Benfica a responder às críticas que fez sobre o Benfica District foi dos mais rápidos que viu ao longo dos 4 anos desta direção. Acrescenta que tal não surpreende, porque, segundo Noronha Lopes, a comunicação do Benfica sempre foi mais rápida a sair em defesa da direção do que em defesa do Benfica. Vítor, no fundo, Noronha Lopes diz que Rui Costa está a servir-se dos meios do clube para se autopromover enquanto candidato às eleições e diz que não o deveria fazer. Tem razão, João Noronha Lopes? Mas queres mesmo que eu responda? Claro que está. Claro que está a usar os meios do Benfica para fazer campanha. Mas qual é a dúvida sobre isso? Agora, também há reverso da medalha. Não se pode acusar o Rui Costa de estar a enverdar por uma via eleitoralista e estar a lançar um projeto que não é de conhecimento dos sócios do Benfica e que tem que ser debatido pelos sócios do Benfica, e depois, afinal, descobrir-se que ainda não foi entregue documentação na Câmara de Lisboa, precisamente porque ainda vai haver essa discussão, e criticar-se Rui Costa por ainda não ter nenhum projeto em fase de licenciamento. Isso aí já é começar a agarrar na pistola e dar um tiro na cabeça, porque calma.
O Rui Costa pode ser preso, mas é por ter cão ou por não ter, não pode ser pelas duas coisas. Agora, a única coisa que eu digo que é fundamental neste processo é nenhuma destas propostas do Rui Costa pode ser irreversível face ao resultado das eleições. Aconteça o que acontecer com este projeto, tem que haver recuo, tem que existir mecanismos que garantam que outro presidente, com outras ideias, com outra projeção do crescimento do Benfica, possa executar o seu plano sem estar agrilhoado por algo que foi apresentado a 3 meses das eleições. Quanto a isso é inegociável e não há dúvida absolutamente nenhuma. Agora, não haver processo de licenciamento, ou melhor, projeto a licenciamento na Câmara de Lisboa, era o que mais faltava. Se Rui Costa, sem abrir à discussão dos sócios, tivesse apresentado a documentação na Câmara de Lisboa, neste momento estava a ser metralhado exatamente pelo contrário também, pelo qual está a ser Vítor, criticado hoje. Deixa-me também passar, se calhar, já aqui a bola ao Sérgio, mas também convém perceber se é viável, não é? Sem Por isso. só fazer um projeto, pedir a uma empresa, faça-me um projeto para pôr aqui à nossa frente uma piscina, sem sabermos se estruturalmente o edifício pode ter aqui uma piscina, também não vale de nada depois perguntarmos aos nossos colegas se acham bem ou mal, não é? Portanto, tem razão Noronha Lopes Não a pode ser dizer irreversível. Não é irreversível, aliás, não é porque ainda vamos entrar todos na fase de o Benfica vai ouvir os sócios sobre o projeto, o que é que acham, o que é que pode acrescentar, o que é que pode ser melhorado. Mas podemos apresentar um projeto sem ainda saber sequer se pode ser implementado nesta zona de Lisboa, por exemplo? Eu acho que há garantias de que... Pinto da Costa fez isso, apresentou uma academia num sítio onde não a podia fazer, não é? Mas há garantias, e a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e até do Governo, da Ministra da Cultura e do Desporto na cerimónia, mostra que há, não digo garantias, mas há uma vontade política que é convergente com aquela do Benfica em fazer uma obra grande. Também e atenção, há sempre os períodos eleitorais há também. eleitorais para toda a gente, não é só no Benfica. Assim. Mas atenção, eu vou fazer aqui um ponto prévio. Acho que é inteligente da parte do Benfica, do Rui Costa ou de qualquer outro presidente, olhar para os terrenos à volta do Estádio da Luz e pensar como rentabilizar. Acho que faz todo sentido que o estádio não seja um sítio que é usado 2 vezes por mês. Ponto. Claro que fazer isto a 3 meses do fim de um mandato de 4 anos é profundamente eleitoralista, e acho que ainda pior do que isso é a resposta de facto a João Noronha Lopes, usando as plataformas do clube, que é algo que o Benfica não pode permitir que aconteça, e que o próprio Rui Costa deve dizer: eu não posso fazer isto. Tem que haver uma separação clara entre a luta eleitoral e o Presidente do Benfica. Nesse sentido, Walter, quando as críticas são dirigidas ao candidato Rui Costa, no sentido em medidas que esteja a fazer enquanto candidato, deveria haver uma plataforma de comunicação de Rui Costa que não seja os meios do... que não seja os meios do clube. Isso é totalmente irresponsável. Eu penso que nenhum sócio percebe que isto aconteça. E não pode acontecer em clube algum. Ele é presidente, mas isto é uma campanha, é uma manobra eleitoral, como disse o Sérgio Cretinas, e portanto a resposta a estas críticas tem de ser por outro dia e não pelos meios do clube. Senhores, muito obrigada pela vossa presença neste Record na Hora, que naturalmente regressa amanhã com toda a atualidade desportiva, mas para já, Patrícia Matos, boa noite. Quais são os destaques do Jornal à Noite?